convidamos com alegria e com votos de paz o nosso querido convidado para que se ocupe do tema a reencarnação e as desigualdades sociais. Queridas amigas, queridos amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor, possa nos envolver também na noite de hoje, como tem acontecido ao longo de toda a nossa vida. É uma alegria imensa estar com vocês, rever alguns corações que há tempos que não nos víamos e encontrar novos amigos. Sintam-se carinhosamente abraçados, porque nos ensina a doutrina espírita que todos somos irmãos, que todos estamos entrelaçados na construção da nossa própria existência. E é com imenso carinho que nós estamos em vossa cidade. O Espírito Maria Dolores, referindo-se à oportunidade singular que era estar no mundo, reencontrar-se através da oportunidade do renascimento na Terra, manifesta de uma maneira muito eloquente a importância e o significado da reencarnação num pequeno poema que ela intitulou Mãos Marcadas, nos dizendo: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as dificuldades que apresento e aquelas, Senhor, que eu não vejo, eis aqui o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte. No entanto, que eu possa acompanhar-te, aonde continuamente estás e permanentemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu tenha as minhas mãos marcadas, assim como trazes as tuas. Quanta ilusão, quando eu me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a lama, o sol, o vento e a bruma, esperando o milagre da colheita, sem plantar coisa alguma. No entanto, hoje eu sei que o trabalho é divino compromisso, é estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, pusestes ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando eu estiver na terra, entre os homens, meus irmãos, que eu me perca em trabalho e me lembre das mãos. Ajuda-me a entregar a própria mão aos cravos das incompreensões que me rodei, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Dá que eu tenha a honra de estar contigo, aonde continuamente estás e permanentemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que um dia eu tenha a honra de ter as minhas mãos marcadas, assim como trazes as tuas. A honra de marcar as mãos no trabalho é a característica distintiva
do processo de renascimento no mundo. Aprendemos com a doutrina espírita que somos espíritos, que estamos vestidos no corpo para o desempenho simultâneo de um processo de aprendizado que nos engrandecerá as faculdades intelectuais e nos desenvolverá as habilidades éticas para que sejam aplicadas ao trabalho, para que sejam aplicadas na construção dos valores, porque nós, como filhos de Deus, somos co-criadores. Exercitamos o poder da inteligência com o propósito específico de acrescentar valores ao mundo, mas valores de uma natureza especialíssima. Tudo recebemos de Deus e em nome dele construímos todas as coisas. O conceito espírita de Deus não é o daquele ser distanciado que criou o mundo e deixou-o ao sabor das circunstâncias, mas o de uma inteligência suprema que é a causa primária, aquela causa que está imiscuída na essência de todas as coisas. E por isso mesmo, vivemos e nos movemos em Deus, consoante a feliz expressão de Paulo de Tarso. A noção que o Espiritismo nos traz, de quem somos como espíritos, tem um impacto muito grande sobre o conceito que nós temos da vida. Seguia o ano de 1848, quando no dia 31 de março, a Europa contemplava a publicação do famoso Manifesto do Partido Comunista. Na Inglaterra, Karl Marx e Friedrich Engels, revolvendo as estruturas de uma sociologia carcomida com ideais que transformavam a filosofia em um instrumento de opressão dos indivíduos, lançavam uma obra singular que abriria a atenção, primeiramente do velho mundo e depois do novo mundo, em torno da necessidade de se repensarem as relações sociais e de trabalho entre os homens. O libelo, de natureza filosófica, social e econômica, pretendia chamar a atenção, dizendo em suas primeiras páginas: um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo, uma doutrina social que pretende transformar em valores comuns a produção das riquezas estabelecidas pelo homem, na tentativa de solucionar o problema das desigualdades sociais. É muito curioso que a doutrina que se estabelecia naquele 31 de março de 1848 tinha como princípio fundamental uma noção materialista do mundo, construída a partir da chamada Revolução da Ciência, em que o ideal humano, sentindo-se amadurecido para investigar a natureza e descobrir-lhe os padrões fundamentais, encontrou na proposta de Sir Francis Bacon, um grande filósofo naturalista inglês, o eco de um ideal de construção
de uma ideia que tentasse não apenas compreender a natureza, mas submetê-la. Não apenas entender as leis que regem o universo, mas utilizá-las na forma de tecnologia para, no sentido de transformar padrões naturais em valores da existência, sermos como os seres humanos, capazes de qualquer coisa. A ciência estabelecia-se desta forma, como um projeto de poder humano, como um projeto de transformação do homem para não apenas dominar a natureza, mas fazer uso dela para o bem-estar comum. E quando Marx denunciava o espectro do comunismo na Europa, ele se contrapunha a toda uma desestruturação social ocorrida desde a chamada Revolução Industrial, em que as comunidades agrícolas convergiam para a indústria em busca de um melhor emprego, em que as famílias se desestruturavam para vivenciar um dia a dia de trabalho que por vezes contemplava mais de 20 horas por dia, que não respeitava a fragilidade da organização infantil e que ignorava as obrigações de pais e mães no lidar com a própria família. Este movimento de natureza social, baseado dentro de uma concepção eminentemente materialista, que levantaria a bandeira da religião como o ópio do povo, encontrava de uma maneira muito curiosa na estrutura histórica o seu principal oponente, nascendo no mesmo dia, 31 de março de 1848. Enquanto Marx, na Europa, fazia referência a um espectro que rondava a Europa, no condado de Hydesville, na cidade em Nova York, nos Estados Unidos da América, um outro espectro também rondava o Novo Mundo. Tratava-se do espírito Charles Hosman, que na casa do senhor e da senhora Fox, ele, um pastor presbiteriano, reunido com a sua família, ouvia pancadas dentro de casa. Todos temiam, porque não era possível identificar a causa daquilo. Quando a menina, a mais nova da família, rindo, como é tão comum às crianças em situações desta natureza, lançou para o espectro um desafio. Senhor Pé Rachado, já deu logo um apelido. Se o senhor entende o que eu estou fazendo, faça o que eu faço. E bateu 2 vezes na madeira de dentro de casa. O que se ouviu foi uma sequência de 2 pancadas. E a partir deste mecanismo, estabeleceu-se um processo de comunicação, através do qual ficou-se sabendo tratar-se aquele espectro do espírito de um homem morto, que era um caixeiro viajante, que havia sido assassinado naquela casa e que acreditava os seus despojos ali estavam. E que voltava do túmulo para dizer que estava vivo. E a ideia de que um espírito era capaz de comunicar-se com os homens, conquanto não fosse uma novidade, porque ao longo de toda a história humana, temos tido notícias de espíritos
que voltam para falar aos homens, criou um burburinho incomum, fez com que a ciência ocupasse a atenção das páginas de jornais, e o chamado novo espiritualismo que surgia na América estendeu-se para o mundo todo. E a partir das chamadas observações dos fenômenos de intercâmbio mediúnico, o homem começou a ter uma atenção especial para a realidade da vida espiritual. Mas o principal impacto acontecido com a observação destes fenômenos foi menos no contexto da ciência, embora devamos afirmar que a ciência do século XX basicamente tem início a partir de investigações relacionadas ao espiritismo. Justificamos afirmando que quando Sir William Crookes, um famoso físico, iniciou uma investigação sobre a veracidade do fenômeno das manifestações espíritas, consignado pela Academia Royal Inglesa de Ciência. Ele passou a investigar os fenômenos das materializações luminosas de Kate King, e ao apresentar as suas conclusões àquela sociedade, ele disse que não se tratava de um fenômeno possível, mas de um fenômeno real, um fato comprovado. A Academia Real riu-se, deixou a direita à margem dos processos de academia. Mas Crookes estava muito impressionado como quando o espírito se apresentava durante as materializações, o seu corpo era iluminado. Era um corpo que emitia luz. E ele ficou muito intrigado sobre os estados luminosos da matéria e, fazendo as investigações desta linha, abriu espaço para a descoberta dos chamados raios catódicos, que abriram as portas para as investigações sobre a radiação, que reinauguraram a física e que desmaterializaram a matéria como nós a entendemos na atualidade. O pensamento dos espíritos expressou-se na forma de uma conceituação filosófica. O Livro dos Espíritos, uma obra resultante do esforço singular de um professor francês, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, o mais conhecido como Allan Kardec, porque resolveu ocultar-se no pseudônimo, porque sabia que o livro não era de sua autoria, por isso não poderia levar a sua própria fama à obra cujos autores eram os espíritos. Assinou como Allan Kardec, e depois o termo ficou mais importante do que o próprio nome de Arrivai. Ele apresentou uma obra de natureza filosófica, uma obra que impressionava na construção dos elementos que tinha. Dividiu a obra como um projeto de filosofia em 4 partes. A primeira, na qual ele apresenta uma ontologia, uma teoria dos seres. E nesta obra, tratando na parte primeira das causas primárias, ele identifica as coisas que existem no universo. Deus, o Espírito, o princípio inteligente. A matéria, o princípio material. E o fluido cósmico universal, uma espécie intermediária de entidade que permite a interação entre o espírito e a matéria. Consignando os fundamentos disso, as leis naturais. A partir da investigação do princípio inteligente, Allan Kardec abriu a segunda parte daquela obra, investigando sobre
a natureza dos espíritos, numa parte intitulada Da Vida Espírita, que corresponde tecnicamente, nos contextos da filosofia, ao desenvolvimento de uma epistemologia, de uma teoria sobre o conhecimento. E é nesta parte que nós vamos identificar Allan Kardec recebendo dos espíritos a noção de que o princípio inteligente aprende em diferentes circunstâncias da vida. A sua natureza é uma natureza inteligente. E o propósito da sua existência é o aprendizado das leis divinas que se dá em múltiplas circunstâncias. Todos os aspectos explorados em O Livro dos Espíritos pretendem compreender como se dá o processo de aprendizado do espírito, na reencarnação, na volta do espírito ao mundo espiritual, na volta dele ao mundo corporal, no processo da desencarnação, nas relações entre os espíritos, nas afeições que se voltam aos espíritos, e ele estende as investigações para, de uma maneira muito curiosa, a questão 166 da segunda parte. Interrogar aos espíritos como seria possível que o processo de aprendizado espiritual que se dá quando o espírito, em contato com a carne, experimenta as suas sensações, vivencia as suas circunstâncias. E ele pergunta, uma vez que uma existência é insuficiente para que o espírito aprenda toda a extensão do conhecimento existente, para que ele desenvolva todas as suas potencialidades, como se dará o desdobramento dessa experiência? E os espíritos respondem, sofrendo as provas de uma nova existência. Vemos a partir daí que o propósito da reencarnação, a nova volta do espírito a um corpo especificamente preparado para ele, tem o propósito de dar a continuidade ao processo de aprendizado. As implicações disso são magistrais. No âmbito biológico, somos filhos de nossos pais, especificamente no que diz respeito à herança física, porque intelectualmente somos filhos da existência. Retornamos ao corpo através dos nossos pais, mas nas palavras poéticas de Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos. Vêm através de vós, mas não são vossos. Vós sois como um arco que Deus se utiliza para lançá-los na direção da existência. É vossa obrigação amá-los, ampará-los, mas eles não vos pertencem. Somos todos da mesma natureza. Somos espíritos em processo de evolução. E a partir desta noção, Allan Kardec continua. A partir de uma ontologia, desenvolve uma epistemologia. E a partir dessas duas bases, desenvolve uma ética especialíssima. Uma ética baseada em um conjunto de leis que rege o universo. As leis naturais. A terceira parte de O Livro dos Espíritos é uma investigação filosófica sobre as consequências destas leis naturais, sobre
a ótica de vivência do Espírito em seu processo de aprendizado. E dentro da estruturação desta lei, nos depararemos com uma questão muito interessante, que é o modo pelo qual desenvolvemos o nosso aprendizado. Como aprendemos? A primeira questão que levou Allan Kardec a investigar o assunto é como o espírito aprende, como ele desenvolve as suas percepções. E uma vez constituído o arsenal de sua inteligência, a possibilidade que ele possui de sentir o mundo e de agir com ele, ele volta a alguns questionamentos para designar, num estudo específico sobre a lei de sociedade, que nós precisamos uns dos outros para a verdadeira construção de nossas personalidades. Isolados, não seremos capazes de desenvolver toda a nossa potencialidade. Sozinho, o homem não se desenvolve. E é fundamental a relação social, a capacidade de conviver e de aprender com o outro, porque através dela desenvolvemos os nossos referenciais intelectuais e criamos os nossos hábitos. E ao fazer isto, Allan Kardec designou o Espiritismo como uma doutrina filosófica de finalidades educacionais e de consequências sociais. De finalidades educacionais. Porque o Espiritismo vem nos esclarecer de que todos nós estamos na Terra em processo de aprendizado. Todas as experiências de nossa vida são de natureza para promover o nosso aprendizado. Todas as circunstâncias, todos os problemas, todas as dificuldades são desafios da vida para que nós apliquemos com o trabalho a nossa inteligência, a nossa afetividade na resolução deles em nosso dia a dia. E por isto mesmo, os problemas estabelecidos no nosso dia a dia merecem a nossa atenção intelectual, merecem a nossa comoção afetiva, merecem o nosso empenho na atitude. Durante o início do século XX, um sociólogo alemão, Oswald Spengler, analisando as dificuldades do mundo ocidental, com seus valores carcomidos antes da Primeira Guerra Mundial, em que havia uma abundância de riqueza, mas um choque imenso de interesses, escreveu uma obra notável chamada A Decadência do Ocidente, na qual, no último capítulo, ele descreve a necessidade de uma postura humana em comum, dizendo: os problemas que cria a realidade histórica se resolvem ou pelo indivíduo ou contra ele. Mas está nas nossas mãos se nós seremos os agentes ou as vítimas da mudança. O problema das diferenças sociais não é um problema novo. Muitos se posicionaram em relação à questão das diferenças sob uma abordagem filosófica muito peculiar. Nas tradições antigas, teremos a noção de que cada pessoa desempenha um papel específico na sociedade. E dessa maneira, corroboramos a noção de que todo mundo está no lugar que lhe é conveniente. Esta noção, no passado, fundamentou a ideia de que os reis eram reis graças à vontade divina. E que por isso mesmo, se eles eram reis porque Deus o quis, nós deveríamos respeitar
à vontade de Deus. O que significava que um homem nascido em pobres condições, em dificuldades atrozes na estrutura do seu trabalho, também o havia feito graças à vontade divina, e que por isso mesmo deveria permanecer naquela estruturação. Confundíamos a noção de paciência, resignação, com a ideia de acomodação. Por outro lado, não é nova as chamadas intenções sociais de promover mudanças através da estrutura do conflito. O que caracteriza as diferenças sociais está na base de um princípio que nos fez diferentes pelas experiências que temos. Embora sejamos iguais perante a lei divina, que conforme a descrição de Jesus, faz com que o sol brilhe para os justos e para os injustos, e que a chuva caia para os bons e para os maus, porque a lei divina não faz distinções no âmbito do processo de aprendizado. Não somos criaturas iguais. No âmbito biológico, já nascemos com diferenças. Nascemos homens e mulheres no corpo, com conformações físicas peculiares. Nascemos de acordo com esta ou aquela etnia racial, e isso nos caracteriza distinções. Do plano cultural, estamos submetidos a esta ou aquela cultura, e com isso desenvolvemos esquemas de pensamento social que Emile Durkheim estabeleceu como sendo o das chamadas representações sociais. A forma como nós pensamos o mundo é a forma como nós agimos no mundo. Seres linguísticos, que pensamos a realidade na linguagem, desenvolvemos os nossos instrumentos de concepção através da convivência social. Tanto Lev Vygotsky, psicólogo russo, quanto Piaget, no âmbito da comunidade francesa, desenvolviam conceitos de que o homem possui, através do seu desenvolvimento cognitivo, elementos de compreensão da realidade. Em Vygotsky, nós identificaremos uma conceituação peculiar de que a noção social do homem estabelece-se pela linguagem, e como o homem aprende a linguagem na convivência, na linguagem ele aprende não apenas os conceitos, mas igualmente os valores. Esta é a herança a qual os espíritos se referiam quando mencionavam a necessidade da convivência social, do trabalho, do processo de convivência, porque é através deste contato que nós renovamos o entendimento das coisas. Mas se nós temos fundamentos de distinções sociais no âmbito biológico, através das distinções de gênero e de raça, se nós temos diferenças sociais por causa das fundamentações culturais, porque nascemos sobre esta ou sobre aquela cultura, não podemos ignorar as distinções sociais ocasionadas a partir das nossas relações com o poder e com a riqueza. E neste sentido, a proposta intelectual da ciência se estabeleceu como uma proposta de poder humano para fazer distinções sociais entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem, porque aqueles que sabem têm o poder de interferir na natureza. É a aristocracia dos intelectuais. E aqueles que não sabem estão submetidos à perspectiva dos que dominaram o conhecimento. Uma sociedade
cujo processo aristocrático, o domínio dos mais fortes, se estabeleceu desde muito tempo. Ainda encontra vigência na atualidade, mas o fundamento que está por trás dela não é o conhecimento, não é, de maneira nenhuma, a força física, não é mesmo a punção da riqueza. O que está no fundamento das diferenças sociais é o egoísmo e o orgulho. Estes são os instrumentos fundamentais das distinções. E não nos enganemos. Não é de hoje que nós temos a ansiedade de pensar de maneira diferente com isso. Desde a época de Jesus, nós vamos encontrar movimentos curiosos. Os chamados sicários eram assim denominados porque andavam sempre com uma lâmina. Eram os responsáveis por um movimento social específico na antiguidade, que pretendia separar Israel de Roma por causa do domínio. Roma, que havia herdado o conhecimento da Grécia, dominara os povos, impunha os valores da lei romana para submeter os povos de acordo com as suas culturas. E isso criava dificuldades, criava necessidades de visões. Mas precisamos considerar qual é a alternativa que o Espiritismo propõe para estas diferenças sociais que vêm desde épocas muito antigas. Nos tempos de Jesus, já identificávamos as distinções claras e as soluções que foram dadas. Poucos ofereceram tantas contribuições para a mudança dos referenciais da sociedade quanto a mensagem de Jesus, que não o fez apenas no plano das ideias, mas interferiu com as pessoas no dia a dia. Recordamos o momento singular em que uma adúltera é trazida à presença de Jesus para ser submetida à lei. É muito curioso este momento da passagem. Porque, afinal de contas, a lei não era a mesma para homens e mulheres. Não existe, na antiguidade, uma legislação de 10 mandamentos para os homens e outros 10 mandamentos para as mulheres. O que existem são os 10 mandamentos da lei, que contemplam homens e mulheres. No entanto, quando trazem a adúltera, não trazem o adúltero. É muito curioso isso. E não o trazem por um motivo muito simples. A expressão social já fazia distinções do gênero. O homem era a imagem e semelhança de Deus. A mulher havia sido retirada de uma costela do homem. Era, portanto, um ser que não tinha parentesco divino com Deus. Tinha parentesco com o homem. E na tradição se estabelecia uma noção muito equivocada de que na mulher nós tínhamos a origem de todos os pecados. Em particular, assinalou-se à mulher a sensualidade. O homem como um ser racional, a mulher como um ser sensual. E isso criou uma distinção e é o motivo pelo qual a mulher é trazida para Jesus. Aqui estamos diante de um quadro de diferença social, em que os direitos do homem são diferentes dos direitos da mulher. Isso é tão interessante que há uma série de estudos sobre este impacto da ideia tradicional religiosa, da diferença entre o homem e a mulher sobre as diferenças sociais. As chamadas análises, recomendações afonsinas, que é um tratado religioso
da era medieval determinou a legislação de Portugal, e isso nos afeta diretamente, porque herdamos a nossa formação civil diretamente de Portugal. E aí, a mulher era culpada de adultério até no século passado. Na atualidade, ainda estamos sob a vigência de certas noções a respeito disso. E Jesus, então, olhando a mulher que havia sido trazida naquela circunstância, é submetida a uma pergunta curiosa. Senhor, disseram os doutores da lei, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda que nós a apedrejemos. E é muito curioso, porque só quem podia apedrejar a mulher eram os homens. Que dizes? Jesus olhou para eles, pegou um graveto e começou a escrever na terra a lei. Olhou para cada um e disse assim: aquele que não tiver cometido um pecado, atire a primeira pedra. Vejam que ele não disse aquela mulher que não tiver cometido um pecado. Ele não disse aquele homem que não tiver cometido um pecado. Ele equalizou o princípio da lei. E estabeleceu um conceito de que a lei não é diferente para homens ou mulheres. Séculos depois da noção crística, nós ainda temos dificuldades em compreender a igualdade de direitos entre homens e mulheres, porque vivemos sob a égide do egoísmo. O outro matiz das diferenças sociais que se estabelecem é originado pela noção da riqueza, o acúmulo das riquezas. E aí, nós vamos ver uma outra passagem dentro da estrutura cristã que nos surpreende nesse sentido. A passagem do mancebo rico, que, sendo um homem muito culto, um homem de uma formação extraordinária, vendo Jesus pregando às portas de Jerusalém, se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta muito interessante. Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus olha para ele, como era de costume, e diz assim: o que te diz a lei? E o homem esnoba. Porque quando se perguntava o que te diz a lei, o costume era repetir-se os mandamentos, que eram a expressão da lei. Mas ele, querendo mostrar que era um homem muito estudioso, que conhecia a lei como poucos, estabelece o resumo da escola filosófica de Eliú, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Fez um resumo de toda a lei. Jesus sorriu, olhou para ele e disse: faze isto, já que você sabe o que fazer, faça e você viverá. Mas o homem, querendo parecer que era justo, esnobou. Senhor, eu faço isso desde a minha mais tenra infância. O que me falta? Jesus olhou para ele. Ele não perguntou o que faltava? Jesus disse: falta o despreendimento. Volta à tua casa, vende tudo o que tens, distribui aos pobres, depois vem comigo e segue-me. Todo mundo ficou assim atônito com aquilo. O homem, que era um homem muito rico, deu as costas e disse: já volto, Senhor, e até hoje. Os discípulos ficaram muito impressionados com aquilo. Em particular, Judas Iscariotes. Porque via que Jesus tratava o problema da riqueza de uma maneira diferente. E começou a correr entre os discípulos uma noção equivocada, quando Jesus imediatamente, voltando para as pessoas que ainda estavam absorvendo aquela lição, evocou uma imagem muito importante. Jerusalém era uma cidade cercada de muros, como os antigos castelos medievais que nós temos nas nossas referências.
As cidades existiam dentro dos castelos, e para a gente entrar no castelo, a gente tinha que passar pelos portões do castelo. Jerusalém não tinha um portão, tinha a porta principal e inúmeras portas que davam acesso, para evitar que os animais entrassem na cidade para sujá-la, porque Jerusalém era uma cidade por onde vinham muitos mercadores de Jericó e das outras cercanias. As portas centrais elas eram fechadas e as laterais eram construídas em um formato muito peculiar, o formato de um buraco de agulha, em que a altura era suficiente para passar um homem, mas para impedir a passagem de um camelo. Mas muitos dos comerciantes, de vez em quando, precisavam entrar com os camelos na cidade, e para fazê-lo, era preciso retirar toda a carga do camelo. Toda a carga. Pegar o coitadinho do camelo e ajustar ele na porta para que ele pudesse passar. Isto era claro para todas as pessoas que viam isso acontecer o dia a dia. Então Jesus usa esta imagem e querendo dizer que a dificuldade do camelo em passar pelo buraco da agulha é superada quando alguém, externamente a ele, e às vezes contra sua vontade, retira o peso excessivo e o faz passar. Jesus disse, em verdade vos digo, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o rico desenvolve, via de regra, o apego emocional à sua riqueza. Os discípulos ficaram impressionados com aquilo, mas Jesus estava desta maneira combatendo a riqueza. Foi o que muitos discípulos acreditaram. Para na sequência, quando ele entrava em Jericó, a mais rica cidade da antiguidade israelita, ele se deparou com um homem especial, o coletor de impostos da cidade. Um coletor de impostos, naquela época, era alguém que recolhia os impostos para o Estado e, por direito, ficava com 10% de tudo o que recolhesse. Portanto, em Jericó, que era a mais rica cidade, nós encontramos o mais rico dos coletores de impostos, Zaqueu. Um homem de pequena estatura, que subiu no sicômoro para ver Jesus, e Jesus disse, Zaqueu, desce daí, hoje à noite eu vou jantar na tua casa. Viu, Patrícia? Hoje à noite eu vou jantar na sua casa. E dentro desse contexto, os discípulos ficaram indignados. Mas Jesus acabou de dizer que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E Jesus vai jantar na casa de um homem rico? Como é possível isso? E vai Jesus para a casa de Zaqueu. E Zaqueu deu um pequeno jantar para Jesus e os seus convidados. Eu fico imaginando a esposa de Zaqueu nesta noite. Chegando Zaqueu, disse assim, minha filha, eu trouxe umas pessoas aí para jantar na nossa casa. Vocês lembram que no começo das pregações de Jesus, quando ele precisou dividir os pães, ele teve que alimentar 5.000 pessoas? Imagina Zaqueu chegando em casa, dizendo assim, minha filha, eu trouxe assim umas 10.000 pessoas para jantarem hoje aqui em casa. De susto. Vocês têm ideia da riqueza deste homem? Que conseguiu mobilizar um jantar para 10.000 pessoas num instante. E enquanto todos estavam na sala de Zaqueu, e Zaqueu trouxe a alegria dele, dizendo, Senhor, eu estou tão contente, tão emocionado com a tua presença na minha casa. A tua presença me impressionou tanto, que hoje eu pegarei metade de tudo que eu tenho e distribuirei. Mais do que isso. Se eu cometi algum ato que tenha lesionado alguém, eu pagarei 4 vezes o que eu estiver prejudicando com essa pessoa. Ele já era um homem bom. Humberto de Campos, escritor, dá notícias
de que toda a economia de Jerusalém e de Jericó girava em torno dos empreendimentos de Zaqueu. E ainda assim, enquanto o antigo mancebo rico queria reter, ele sabia distribuir para gerar valores para todo mundo. E Jesus então diz a ele: bem-aventurados, Zaqueu, tu és um homem bom, esta noite o reino dos céus entra nessa casa. Os discípulos ficaram impressionados. Mas, Senhor, quando Zaqueu saiu para ir chamar os filhos, os discípulos chamaram Jesus e disseram assim: Senhor, você é um homem rico, como é que o Senhor está dizendo que o reino dos céus entrou nessa casa? Esse homem é um perdido, como é que o Senhor está dando valor à riqueza? E Jesus não disse nada. Quando todos voltaram, haviam jantado na sala de Zaqueu, Jesus contou a parábola dos talentos. O reino dos céus é semelhante a um grande rei que chamou 3 servos e a cada um deu 5 moedas de ouro, 2 moedas de ouro, 1 moeda de ouro. E no final cobrou. O que fizeram com isso? O que tinha 5 multiplicou com mais 5. O que tinha 2 multiplicou com mais 2. O que tinha 1 enterrou. E Jesus deu a lição do que nós deveremos fazer com as nossas riquezas. A mensagem que a doutrina espírita nos dá a respeito da nossa atitude social não é uma mensagem de acomodação. Se é verdade que o reino de Deus não é deste mundo, isto não significa que não estejamos empenhados em construir um reino de equilíbrio e de justiça já de agora. A posição da doutrina espírita em torno da questão das diferenças sociais é muito clara. Todos somos espíritos em um processo de aprendizado, em diferentes circunstâncias, movidos por diferentes habilidades e naturalmente sujeitos à construção de valores distintos. Mas isso não nos autoriza a tratar o outro como sendo menor. Quando Jesus entrou em Jerusalém e a multidão gritava hosanas por conta da volta do filho de Davi, a estrutura de Israel aguardava desde os tempos imemoriais a vinda de um novo rei, porque quando Davi foi rei, quando a casa de Davi assumiu o reino de Israel, Israel ganhou a sua opulência. Salomão, filho de Davi, levou Israel a uma construção extraordinária e depois dele, todos os outros reis colocaram Israel em declínio. Então havia uma expectativa popular para que o filho de Davi retornasse para ser rei. E aquele Jesus era especialíssimo, porque a tradição dizia que um rei deveria vir da casa de Davi. Mas o sumo sacerdote deveria vir da casa dos descendentes de Abraão, da tribo de Levi. E Jesus era filho de Davi por parte de José. E era descendente de Abraão por parte de Maria. Era um menino que podia ser rei e podia ser sumo sacerdote, pelas tradições. O povo estava à loucura com aquilo. Quando ele entrou em Jerusalém, e as pessoas gritavam, ansiando um processo de mudança para eles de natureza social. Os sicários iniciavam um processo de transformação social. Líderes tribais acorreram até Jerusalém. Estruturaram. As ruas se encheram simultaneamente, preocupados com a construção dos valores e com a possibilidade de uma grande revolução.
E enquanto a multidão se apulpava com aquilo, Judas Iscariotes também percebeu. Quando percebeu que a multidão estava mobilizada, ele traçou o plano que pretendia levar a efeito. O de conduzir Jesus para uma situação de transformação social, porque o povo estava todo mobilizado. E foi assim que logo depois da última ceia, ele procurou os sacerdotes. E ao procurar os sacerdotes, recebeu uma armadilha descrita por Humberto de Campos numa obra chamada Lázaro Redivivo. Quando os sumos sacerdotes o atenderam e perguntaram para ele: é verdade que você é discípulo de Jesus? E ele aqueceu. Traçaram então um plano. Vamos fazer o seguinte: vamos degladiar contra os romanos. E para que Jesus não corra risco, nós o prenderemos dentro da casa de Herodes. Faremos a revolução. E quando a revolução terminar, nós reconduziremos Jesus à condição de rei de Israel. E Judas achou aquilo impressionante. E enquanto Jesus estiver lá, então você será o condutor das populações. Judas achou ótimo. E ele então foi conduzido à sala do Sinédrio para responder a algumas perguntas muito simples. Tu és discípulo de Jesus? Sim. É verdade que Jesus se intitula Filho de Deus? Sim. É verdade que ele se diz o Messias? Sim. Dos teus olhos tu tens visto isso? Sim. Poderias identificá-lo para nós? Sim. E sai Judas, crendo que estava realizando um plano de transformação social, até o Horto das Oliveiras, para beijar Jesus. O plano que ele acreditava iriam prendê-lo na casa de Herodes, fazer a revolução e conduzi-lo à condição de rei. E esse é o motivo pelo qual ele, quando viu Jesus crucificado, quedou-se diante disso. Mas recordemo-nos que os próprios discípulos estavam entusiasmados com esta história de grandeza. Todo mundo queria ser o maior no reino dos céus. E isto é um problema de diferença social por causa do orgulho e do egoísmo. Nós ainda estamos assentados sobre esses valores. Queremos ter muito conhecimento para ter destaque. Queremos ter muita riqueza para exercer o poder. Mas a providência divina nos convida à atitude. Jesus dizia aos discípulos, logo depois da última ceia: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. O processo das diferentes existências caracteriza, na verdade, a escola de formação das almas, através das quais ora somos reis, ora somos mendigos, para aprender disciplinas diferentes da vida. Ora somos defrontados pelos problemas de natureza pessoal, que se caracterizam como desafios da vida para que nós exercitemos o conhecimento que temos. Ora somos convidados à posição de liderança das populações para estender a nossa capacidade de resolver problemas em prol da comunidade como um todo. Mas, fundamentalmente, somos espíritos em processo de aprendizado, que diante da existência devem ter a obrigação de refletir sobre o empenho que nós estamos fazendo em relação à solução dos problemas que nos afligem. Diante das dificuldades de nossa vida, tenhamos atenção para entender a natureza dos problemas e procurar a resolução adequada. É por este motivo
Que as nossas palavras diante das dificuldades que se avolumam numa sociedade que ainda não compreendeu o valor do afeto, do carinho, em que as pessoas continuam sendo tratadas como números, em que nós nos degladiamos em torno dos valores comezinhos, é importante o exercício do afeto, do carinho, do respeito, do trabalho em prol de todas as pessoas. Precisamos exercitar os nossos valores e repetir, na experiência de transformar as nossas potencialidades, aquilo que sabemos, aquilo que sentimos, aquilo que somos capazes de produzir, as forças que estão à nossa disposição com a riqueza para o bem-estar da humanidade toda. Aprendamos a repetir, como Maria Dolores: Senhor, ante a oportunidade do renascimento, no berçário do mundo, ante as dificuldades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis aqui o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte. No entanto, que eu possa acompanhar-te, aonde continuamente estás e permanentemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas para que eu tenha a honra de ter as minhas mãos marcadas como trazes as tuas. A solução da problemática social está no trabalho, mas não no trabalho que constrói os valores específicos da riqueza, mas o que constrói os valores verdadeiros do espírito. A construção desses valores nos faz sensibilizados diante das dificuldades alheias, não apenas doar, mas promover. Não apenas amparar, mas educar. Não apenas sentir a dor do outro, mas auxiliá-lo no enfrentamento delas pela superação, pela educação que transforma o homem num ser melhor. Quando então estivermos diante das dificuldades da vida, que não hajamos como o lavrador, a temer a lama, o sol, o vento e a bruma, esperando os milagres da colheita sem plantar coisa alguma. Hoje sei que o trabalho é divino compromisso, é estímulo do céu guiando-nos os passos, e que atendendo a semelhante lei pusestes ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, enquanto estivermos entre os homens nossos irmãos, que nos doemos em trabalho e nos lembremos das mãos. Tenhamos a coragem de entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que nos rodeia, entre bênçãos de fé e preces de perdão. O exercício desta afetividade, o exercício deste entendimento não nos tornará acomodados ante as diferenças sociais. Pelo contrário, nos fará sensibilizados para aplicar toda a nossa potencialidade na solução delas, rogando a Deus: ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeia, entre bênçãos de fé e preces de perdão, mas sobretudo dá, Senhor, que possamos estar contigo, no teu exemplo, aonde continuamente estás e permanentemente continuas.
trabalhando e servindo em todas as estradas, para que tenhamos a honra de ter as mãos marcadas como trazes as tuas. Espíritas, este é o nosso compromisso. A bandeira da caridade não é apenas uma bandeira de amparo aos miseráveis, na doação de coisas. A bandeira da caridade é uma bandeira de transformação pessoal, de educação coletiva, de doação de valores, de estabelecimento de conceitos. Porque sabedores da lei natural da imortalidade, que nos convida ao aprendizado contínuo em múltiplas existências, nós somos convidados a fazer a transformação social não como espíritas, porque o espiritismo não é o responsável pela transformação social, mas como cidadãos que, iluminados à luz da doutrina espírita, sabedores das realidades espirituais que nos igualam perante a lei e que nos convidam ao exercício do amparo comum, deveremos contribuir para o amadurecimento social com a educação, com o exemplo, com uma atitude, com a palavra serena. E este amadurecimento decorrente do entendimento e vivência da mensagem espírita será então o responsável pela realização das verdadeiras transformações sociais. Tenhamos coragem de sermos bons. Tenhamos coragem de sermos justos. Tenhamos coragem de sermos sensíveis. E procuremos a transformação dos nossos valores verdadeiros a partir da nossa própria casa, exemplificando o amor entre aqueles que dividem o primeiro teto. Que tenhamos a oportunidade de compartilhar o pão com os que não têm e passam fome, mas saibamos igualmente compartilhar o conhecimento com que estão sob a égide da ignorância. Tenhamos a oportunidade de compartilhar o carinho com aqueles que estão sedentos de afeto e aprendamos a incutir em nossos valores os ideais de um verdadeiro homem de bem, para que, na construção desses valores, possamos construir esta nova era hoje. Que não deixemos para amanhã, mas na atualidade, revisemos as nossas atitudes. Somos viajantes em processo de aprendizado na carne ou fora dela. As reencarnações são os nossos convites para a mudança das salas de aula. A lei divina é a matéria que estamos todos aprendendo, mas é no amor que devemos focalizar a essência do nosso aprendizado, porque o amor pensa e age. Que tenhamos, portanto, na bandeira do amor o ideal de entendimento, para que o nosso conhecimento se transforme em utilidade comum. E que na bandeira deste mesmo amor, saibamos reverter uma atitude de entendimento recíproco, tornando-nos criaturas melhores na convivência comum. Que Jesus nos dê a honra de marcar as nossas mãos no trabalho de transformação de nós mesmos e modificados à luz do entendimento deste que é o referencial de conduta para a humanidade inteira, saibamos agir dentro de nós, no âmbito da sociedade, para a superação dos problemas que enfrentemos. Tenhamos coragem, tenhamos alegria,
tenhamos a confiança de que o mundo pode ser melhor se nos esforçarmos por sermos melhores. E o mundo estará conosco, algumas vezes para nos apresentar problemas que merecem ser resolvidos. Em outras instituições, para nos oferecer lições que merecem ser pensadas e aprendidas. A doutrina espírita é o nosso sustento. É o entendimento através do qual a nossa mente se ilumina para que o nosso coração se aqueça, para que as nossas mãos possam agir no dia a dia. O segredo das transformações sociais verdadeiras não está na nossa palavra, está nas nossas mãos. Está na atitude que somos capazes de tomar pelo bem comum, pela equalização da verdadeira justiça que está assentada sobre as leis divinas. Que Jesus nos ofereça a honra de seguir com Ele e que o coração de todos vocês esteja conosco para que juntos possamos seguir adiante. Que Jesus nos ampare. Muito obrigado.